Meu nome é Alceu Galvão, eu sou doutor em saúde pública e analista de regulação da Agência Reguladora do Estado do Ceará. Estamos trabalhando há mais de 20 anos na regulação da prestação dos serviços, especificamente com as questões técnicas, da atividade reguladora. Iremos tratar hoje do módulo 9, que lida com a prestação do serviço de saneamento básico, e na prestação dos serviços de saneamento básico, vamos trabalhar com o estudo de caso de um município 1, a situação da prestação do serviço, para que, na aula seguinte, possamos identificar e apresentar quais as estratégias de fiscalização trabalhamos nesse município 1. É importante lembrar que os dados que foram coletados desse município, ele advém de vários municípios, daí porque a nomenclatura município 1, bem como na aula do município 2, também foi um apanhado de várias informações de vários municípios que mostraram. E a nossa ideia, ela parte da discussão do município 1, mostrando a realidade local, ela parte de um pressuposto, de que as informações acerca do sistema de abastecimento de água do município 1, elas são previamente informadas pelo prestador de serviço. Então, é importante lembrar que na discussão do módulo 6, nós tratamos de que a obrigação, conforme o novo marco regulatório, há uma obrigação legal por parte dos prestadores de serviços regulados de passar as informações para as entidades reguladoras, de tal forma que esse pressuposto, ele é necessário para essa aula, de que as informações sejam requisitadas previamente e que o regulador ele tenha acesso antes de iniciar as atividades de campo. Então, a primeira informação importante para conhecimento do nosso município 1 é o croquis do sistema. Por intermédio desse croquis, o regulador ele identifica quais são as principais instalações, ele identifica quais as unidades que serão visitadas, inclusive facilitando para que ele possa fazer um cronograma de fiscalização de campo. Então, daí porque no croquis, ele vai identificar o RAP, ele vai identificar as estações elevatórias de água, a estação de tratamento de água, vai identificar o manancial, de tal maneira que, a partir desse croquis, ele consiga estabelecer uma programação de campo, estabelecer uma programação de visita, inclusive, estabelecer as suas próprias estratégias de fiscalização. Um outro elemento que é extremamente importante para a fiscalização, e é uma informação preliminar, digamos, a identificação da situação, é a planta da rede de distribuição. Pela planta da rede de distribuição, aliada com outras informações, o regulador ele pode inicialmente identificar quais são os pontos desfavoráveis. E quando nós estamos falando dos pontos desfavoráveis, são aqueles pontos nas extremidades de rede. É uma situação onde você tem uma maior perda de carga e, eventualmente, você pode ter uma pressão desfavorável. Você pode ter pontos desfavoráveis, considerando que o município ele pode ter desníveis, você ter pontos altos e pontos baixos, onde nos pontos baixos, eventualmente, você pode ter pressões acima de 50 MCA, e nos pontos altos você pode ter pressões dinâmicas abaixo de 10 MCA. Então, é importante que a rede lhe permita identificar estes pontos desfavoráveis no tocante à pressão disponível para os usuários. Um segundo aspecto que também é importante, que o regulador, ao ter conhecimento prévio da rede de distribuição, da planta da rede de distribuição, é ele entender se dentro daquela rede, dentro daquela infraestrutura de saneamento básico, há dimensões, materiais com diâmetro e material inadequado para distribuição. É muito comum você ainda encontrar, principalmente em sistemas mais maduros, você encontrar redes com cimento amianto, que não são recomendáveis para a distribuição de água, bem como, em geral, são redes que apresentam grande índice de perdas. Da mesma forma, você poderá encontrar diâmetros inferiores a 50 milímetros, que são recomendados pela norma da BNT. E um terceiro aspecto que também é importante ao entender a situação da planta são as pontas de rede. As pontas de rede, em geral,
há um acúmulo maior, digamos, de sujeira, ou seja, você tem uma maior turbidez nas pontas da rede, de tal maneira que a identificação das pontas de rede deverá ser um indicativo para que o regulador possa averiguar em loco algumas dessas pontas, claro, não são todas as pontas de rede que ele vai identificar, mas pelo menos uma pequena amostra para que ele possa, e uma amostra aleatória, para que ele possa verificar em loco se naquele ponto, naquela ponta de rede há um registro de descarga e se aquele registro de descarga ele está sendo utilizado. Então, essas informações, elas são importantes, porque são informações prévias e ajudam ao regulador a entender de que forma o sistema ele opera, de que forma se dá a redistribuição, identificando, aliando-se ao próprio croquis, as unidades que compõem o sistema. Então, o regulador, ele já de antemão, ele já chega no sistema tendo todo esse conhecimento prévio. Um outro aspecto também importante, que para que ele tenha esse conhecimento prévio, a situação da prestação de serviço naquele município 1, é que ele tenha também um relatório das ocorrências operacionais. Esse relatório, ele é gerado pelo próprio prestador de serviço. Em geral, são informações que trazem os motivos da ocorrência, as ligações impactadas, a data da ocorrência, o início, o fim, a data de equilíbrio, ou seja, é um conjunto de informações que normalmente o operador dispõe e que essa informação ela pode ser acessada previamente pela entidade reguladora, ou seja, ele já sai sabendo de que há um histórico de ocorrências operacionais e, obviamente, consequentemente, né, uma melhor análise na estratégia deverá ser feita, mas, de antemão, a ida a campo já parte do pressuposto de que há paralisações e que muitas dessas paralisações podem ter reflexos diretos, né, na prestação de serviço, no fornecimento de água aos usuários. Também é importante que ele observe de antemão, já e ainda previamente, no tocante a que se os motivos dessas ocorrências eles estão associados à má prestação do serviço, ou seja, a ineficiências do prestador de serviço, ou estão associados a problemas que não são, digamos, de gerenciamento direto do prestador de serviço. Por exemplo, a falta de energia, né? E aí, geralmente, ocorre devido ao problema de outra concessionária fornecedora de energia elétrica. E essas situações, elas precisam ser identificadas previamente, né, dentro do trabalho prévio, do trabalho de planejamento, do trabalho de entendimento, né, da situação da prestação de serviço. Um outro aspecto que também é de extrema importância é requisitar as informações acerca da falta de água e baixa pressão, de tal forma que o regulador, ele, ao entrar no sistema e com um conjunto de informações, em geral de um ciclo, né, no caso de 12 meses, que aí você pega toda a sazonalidade, você consiga determinar se há um nível elevado ou não de reclamações associadas à falta de água e à baixa pressão, e principalmente, onde ocorrem essas informações, quais os bairros que ocorrem essas informações, quais os períodos de maior ocorrência. Então, essas informações também já trazem um panorama de como se dá o fornecimento de água no tocante à falta de água, no tocante à baixa pressão, que são indicadores, né, que são elementos sensíveis, né, de uma boa prestação do serviço. Também outra informação que é importante e também que pode ser obtida de maneira prévia é a informação acerca do volume faturado de água e do volume consumido, ou seja, o prestador de serviço, legalmente, ele cobra, em geral, por um volume mínimo, um consumo mínimo previsto em lei. Esse consumo mínimo ele é usualmente utilizado em torno de 10 metros cúbicos, porém ele tem as suas medições, a medição de cada um dos hidrômetros, que é o volume consumido. Então, o regulador também faz parte do conhecimento da situação da prestação do serviço, entender como se dá o comportamento de consumo versus faturamento dos usuários do serviço. Toda essa base cadastral, ela pode estar disponível e deve ser requerida pela entidade reguladora previamente, né, à etapa de fiscalização.
Também dentro dessa situação, veja que se tem aqui o volume consumido, o volume faturado, identificados os bairros, identificadas as ruas, da mesma forma que nós temos, né, no slide anterior, a falta de água e a baixa pressão, identificadas as áreas e os endereços de ocorrência identificados nos bairros. Ou seja, veja que nesse olhar da situação, você já começa a identificar pontos que podem ter reflexão, reflexo na sua ação de campo, ou seja, há bairros que são listados, né, com reclamações dos usuários, e há bairros onde se observa que o consumo, o volume consumido, ele é menor do que o volume faturado. Então, podem ser indícios, podem ser evidências de prestação inadequada dos serviços de abastecimento de água. Outro aspecto também que é importante ressaltar é observar os usuários que não têm micromedição, também da mesma forma. Esses usuários, eles devem ser identificados previamente, de tal maneira que o regulador, ele já entra em campo, né, literalmente em campo, né, sabendo quantas inscrições, né, não tem micromedição. Obviamente, isso aí será observado dentro do relatório de fiscalização, dentro do termo de notificação, para que o prestador de serviço ele corrija essa não conformidade. E um outro aspecto também é a qualidade, seja a qualidade físico-química, seja a qualidade bacteriológica da água na redistribuição. Também são dados que devem ser observados previamente, são dados que devem ser recebidos previamente para que dentro de um ciclo sazonal, né, preferencialmente 1 ano ou pelo menos 6 meses, o regulador ele tenha conhecimento dessas amostras, os principais parâmetros que são, né, analisados, que são examinados pelo prestador de serviço, para que o regulador ele tenha uma dimensão de como se encontra a situação da prestação de serviço. Então, observe que a situação da prestação de serviço ela pode ser identificada preliminarmente com acesso às informações requeridas ao prestador de serviço. Então, o regulador ele entra, ele vai fiscalizar, ele faz sua atividade de campo sabendo de como está a qualidade da água distribuída, como está a qualidade da água tratada, como está o nível de paralisações e interrupções na distribuição, de como é que está o nível de reclamações dos usuários sobre falta de água e baixa de pressão, como está o nível de hidrometração dos usuários, como estão sendo faturados e consumidos, e aí, obviamente, o regulador, com esses dados prévios, ele já tem um sentimento de que eventuais áreas podem estar sendo, né, tendo seu volume consumido inferior ao volume faturado. Então, esse é o nosso município 1, uma visão geral, claro que há um outro conjunto de informações, mas nós buscamos focar naquelas informações que, de fato, interessam e estão na percepção do dia a dia do usuário, que é a qualidade da água e a continuidade do fornecimento de água dentro das pressões mínimas estabelecidas, seja pela BNT e também dispostas no conjunto de normas regulatórias, conforme nós observamos no módulo 6. Então, chegamos ao fim dessa discussão do município A, mostrando a situação do abastecimento de água. Agora, na próxima aula, nós iremos trabalhar com algumas estratégias de como o regulador ele vai tratar essas informações, ele vai observar esses dados, de que forma ele pode visualizar no campo o que ele analisou previamente acerca da situação da prestação do serviço.